mais um episódio, MillerCast. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel Miller e mais uma vez, como todos já sabem, eu estou aqui com aquela que dá brilho neste podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais esse podcast. Se você caiu de paraquedas nesse podcast, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like. E após assistir esse episódio, nos deixa aí o comentário, o que você achou. É isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Curtir esse conteúdo e compartilhar, se possível, para que assim este conteúdo consiga alcançar mais vidas, tá? E nós estamos aqui hoje com um atleta de alto rendimento. Senhoras e senhores, recebam em nossos estúdios Júnior Choque. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá. Glória a Deus. Então, eu sou o Júnior Choque, mais conhecido como Júnior Choque. As pessoas me chamam de Júnior Choque porque eu atendo como Júnior Choque. Então, esse sou eu. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Já tinha sido até um convite que a gente vinha postergando, né? De poder estar aqui, só que aí, diante das circunstâncias, acabou que dessa vez deu certo para que nós estivéssemos aqui. E fica à vontade, cara. Arma suas armas aí, manda bala pra cá. Eu que agradeço por ter aceitado, por ter topado e por ter vindo, né? E minha primeira pergunta é o seguinte: percebe-se que você tem um lado, assim, um lado menino, um jeito de ser, assim, sempre descontraído, sempre sorrindo, né? Aí minha pergunta tem um caráter psicológico. Você que é especialista em psicologia do esporte, é isso? Sim. Você que é especialista em psicologia do esporte. Minha pergunta é a seguinte: esse lado que você tem é um refúgio? Você teve que desenvolver isso durante a sua vida? Cara, não necessariamente. Eu entendo que é o seguinte: tudo que o nosso corpo faz, o nosso cérebro ele tem um entendimento. Então, se eu andar cabisbaixo, meu cérebro entende que eu tô triste. Se eu ando mancando, meu cérebro entende que eu tô machucado. E essa questão do meu comportamento alegre, eu trago isso de duas formas diferentes. A primeira é porque eu quero me manter dessa forma, eu sei que eu preciso me manter dessa forma. E outra coisa foi algo que eu vi muito interessante a partir de uma frase que eu li da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala que a gente nunca deve permitir que alguém saia da nossa presença sem que ela se sinta melhor. Então, se eu sou feliz, se eu me sinto bem e eu consigo irradiar essa alegria para você, provavelmente você também vai se sentir feliz. E isso vai fazer com que você se sinta bem. Então, o meu papel foi cumprido. Ali nem que for por segundos na sua vida. Então, essa é a minha forma de ser. A forma com que eu conduzo. A forma que eu preciso manter o meu modus operandi aqui, ó, todos os dias para a coisa continuar funcionando. Entendi. E falando sobre essa sua vida no esporte, né? Como que foi que aconteceu? Explique para as pessoas, né? Como você entrou nesse mundo. Sim. Cara, eu comecei no fisiculturismo de uma maneira assim, meio que, não sei explicar não. Eu sei que eu gostava muito de treinar. Uma vez eu participei de um concurso de moda e o cara que ganhou era tipo um cara que tava com shape bonito pra caramba. Eu pensei, caramba, se o cara ganhou um carro aqui com shape bom, se eu começar a treinar, talvez eu fique com shape bom também. Aí, através disso, eu comecei a praticar musculação. Anos depois, as pessoas falavam, cara, você tinha que participar de uma competição de fisiculturismo, mas eu nem sabia o que isso significava. Eu falava, não, depois. Aí, um dia, um belo ano em casa, eu vi uma postagem de um cara lá do Rio de Janeiro falando sobre uma competição que ia ter. Aí eu falei, cara, eu vou nisso aí. Aí eu comecei a desenrolar recursos para poder estar lá, e aí eu fui. Foi quando eu entrei de cabeça já pro fisiculturismo. Você imaginava que ia ganhar tantos títulos? Eu fui lá na sua casa, né? Ele tem um estante. Sério? Um estante para guardar troféus e medalhas, né? Você imaginava, cara? Não. Eu não imaginava porque eu falo que tudo aquilo que às vezes a gente começa por curiosidade, a gente não faz ideia de onde aquilo vai nos levar. Então aquilo que inicialmente é por hobby, pode ser algo que vai virar chave na sua vida, cara, de uma forma extraordinária. Aí foi o que aconteceu no fisiculturismo. Foram portas se abrindo, pessoas sendo atraídas, gente sendo conhecida e as coisas elas começaram a tomar uma proporção assim, colossal. Então isso aí já foi uma estratégia para network, né? Sim. Conheceu muitas pessoas. E eu, com o passar do tempo, eu entendi que não importa quantas competições o atleta ganhe, se ele não for um cara bem relacionado, cara, ele não vai muito longe. Por quê? Porque tudo que você quer tá na mão de alguém, cara. Pensa bem.
Tudo que você quer está na mão de alguém. O sucesso que você quer ter na sua empresa está na mão dos seus clientes. Para comprarem o seu produto, para comprarem o seu serviço. Se você não for um cara bem relacionado, eles não vão querer saber do seu produto. Porque eles vão associar a antipatia que eles têm àquilo que você entrega. E se eu não for um cara bem relacionado, eu não consigo patrocínio. Eu não consigo parceria. Eu posso até ganhar competições. Mas eu não vou ser um cara amado dentro da minha área. Entendeu? Eu vou ser simplesmente mais um cara arrogante, com shape bonito, mas que não tem um network. E quando que você descobriu, quando que foi um insight que você... Não, pera aqui, eu preciso me comunicar bem. Uns 3 anos depois de ter errado com muita gente. Entende? Não foi algo de imediato. Eu vacilei com muita gente no início. Vacilei no sentido seguinte, porque a gente às vezes nutre essa ideia do no pain, no gain dentro do salão de academia e acha que para você ser o cara grandão, você não precisa cumprimentar a moça que está na recepção. Entendeu? Você não precisa cumprimentar a moça que está limpando a academia. Você não precisa cumprimentar, às vezes, aquele cara que está do seu lado treinando. E por muitas vezes eu chegava com meu fone de ouvido, fazia meu treino e ia embora. E tinha gente que se espelhava em mim naquela época e que eu simplesmente ignorei. Porque eu achava que era assim que eu iria chegar onde eu queria. E era bem diferente do que a vida propôs para que as coisas acontecessem da forma correta. Então eu tinha que me relacionar. Mas demorou muito tempo. Ao ponto de que teve uma vez que um cara chegou em mim na academia e veio trocar ideia, aquela coisa toda e tudo mais. O cara todo empolgado, ele me fez uma pergunta, eu respondi, dei as costas. Anos depois ele me falou que isso aconteceu dentro da academia. Eu fiquei tão constrangido a ponto de pedir perdão para ele e falar, irmão, me perdoa, mas eu já não sou mais aquele cara. Eu não quis te tratar daquele jeito por vontade própria, mas é simplesmente porque eu vi o mundo daquele jeito. Então você me perdoa. Hoje, eu até estava conversando com ele hoje, Rafa, lá da RC Bike, e assim, hoje eu vejo o quanto foi necessário mudar para poder evoluir dentro do fisiculturismo. E em outras áreas também. E já puxando um gatilho, até uma pergunta que eu ia te fazer. A segunda vez que eu te vi, você foi lá em casa, que a primeira vez a gente gravou, né, o episódio anterior, e a segunda vez você foi lá em casa. O que aconteceu? Quando você foi lá em casa, eu percebi, eu já estava em processo de desenvolvimento, eu já estava estudando, já estava buscando, e quando você foi embora, eu não sei se você vai lembrar, aí eu falei com o Daniel assim, na época eu não sabia da palavra certa ao acontecimento, digamos assim. Aí eu lembro que eu falei assim, amor, eu acho que Júnior Choque se acha. Eu tenho certeza. Não, presta atenção. Só que não é de forma pejorativa. É porque eu não conhecia o termo autoimagem definida. Você tá entendendo? Então, e assim, eu até falei, não é que ele se acha no sentido pejorativo, é no sentido de, tipo assim, ele é autêntico, digamos assim, porque eu não sabia, né, desse termo. Você acredita que você tem autoimagem definida? Sim, cara. Sim. E quando foi que você, Gomes, você teve que perder muito para saber que a comunicação é muito importante? Foi algo... tem que a palavra que a pessoa faz? Foi por necessidade ou por oportunidade? Não, é aquela palavra que a pessoa faz sem saber. Ah, você agiu por instinto? Isso, ou foi algo que você... Não, peraí, eu preciso me achar, não é me achar, eu acho que eu vou resumir, acho que eu vou resumir sua pergunta. Inclusive, eu tenho esse amor, eu acho que você precisa disso, porque é autoconfiança, você tá entendendo? É quando a pessoa tem confiança e sabe, eu estou aqui, entendeu? Então, assim, pode falar. Eu desenvolvi isso também. Você tem que se achar, cara. Mas... Não é se achar, a palavra não é se achar. Eu acho que ele entendeu. Eu entendi as duas versões do que vocês estão querendo dizer. Eu falo o seguinte, o porquê que é importante você saber quem você é? Porque quando você sabe quem você é, você não se perde, você não se esquece. Certo? Quando Pedro nega Jesus durante o percurso, onde aconteceu na Bíblia, se Pedro soubesse e tivesse certeza do Deus que ele servia, ele não teria se negado. Porque ele falou, não, eu nem conheço esse homem. Então ele esquece quem ele era. Ele esquece o Deus que ele servia. Porque ele teve medo. O medo gera esquecimento. O medo te traz esse bloqueio. E o próprio medo, às vezes, faz com que você se esqueça quem você é. Diante das circunstâncias que a vida te traz. Eu não tive pai
Isso já é algo claro de outros podcasts que talvez vocês já tenham visto. Então, a figura de herói que eu precisei criar foi eu mesmo. Eu era o meu herói. Eu era o cara que eu tinha que admirar. Porque tudo aquilo que eu fazia, eu precisava ter orgulho de mim. E eu precisava me autoafirmar a ponto de que, não com soberba, mas com orgulho de falar assim, caramba, negão, você mandou bem hoje, hein? Pô, cara, a gente evoluiu, a gente subiu mais um degrau. Então, isso fez com que a minha autoimagem fortalecesse a ideia de quem eu sou. Independente de onde eu esteja, das situações que eu esteja, das condições climáticas adversas, cósmicas, eu sei quem eu sou. E ninguém vai fazer com que eu me sinta menos do que eu sou. E às vezes você fala assim pra mim, pô, o cara se acha e tudo mais, mas essa é a ideia. É de você não esquecer quem você é. Não esquecer da sua história. Uma coisa que eu sempre bato muito com os meus alunos é, cara, não esqueça seu nome. Não esqueça o seu nome. Porque o seu nome tem um significado. E se você esquece quem você é, quem você vai ser? Você falou que teve que desenvolver isso, então. Você teve que desenvolver isso ou simplesmente desenvolveu isso? Eu tive que desenvolver isso. Quando e como? Da fase da infância pra cá, pra frente. Porque é como eu havia dito, eu não tive figura masculina dentro de casa. E quando eu apanhava na escola, quem ia lá? Minha mãe? Não. Apanhava, voltava pra casa, apanhado, engolia o choro, no outro dia tomava outra surra. Eu nunca fui de trocar porrada com ninguém. Eu nunca gostei de confusão. Se eu pudesse, de forma engraçada, falar como foi a minha infância, eu falaria que foi todo mundo odeia o Cris. Porque sempre tinha um Greg que me quebrava na porrada. Caruso. Um Caruso. Caruso. Meu Caruso. Greg era o amigo dele. Greg era amigo. Sempre tinha um Caruso na história. E assim, naquela época, pô, sofria que depois de anos começou a aparecer essa palavra bullying, né? E sofria outros tipos de agressão verbal. E assim, e aí, cara? Vou ficar nessa aí? Vou ficar triste? Vou ficar cabisbaixo? Vou deixar essas pessoas falarem que eu sou o que elas estão dizendo que eu sou? Ou eu vou criar minha identidade e querer ser algo melhor e maior do que elas estão dizendo? Eu precisei criar minha figura de super-herói. E a minha figura de super-herói foi entender que, cara, ó, quem eu sou? Eu nem era o Junior Choque. Falava, cara, meu nome é Davidson. O que meu nome significa? Filho de Davi. Entendeu? Eu tenho que entender isso aí. Eu tenho que acreditar nisso aí. Eu tenho que ir pra cima. Eu não preciso ser mais um que veio e viveu simplesmente uma vida medíocre. Eu tenho que entender quem eu sou e fazer com que a minha imagem seja algo de respeito para as outras pessoas. Porque o motivo do qual eu comecei a treinar foi proteção, autoproteção. Eu apanhava na infância. Crítica, então, você já teve alguma crítica? Porque, pelo que eu percebi, essa autoimagem, ela vem desde a infância. Você constrói essa autoimagem desde a infância. Então, teve alguma crítica que alguém fez para você e você levou para o emocional, digamos assim? Te atingiu, exatamente. O que mais tinha na infância, cara? Vou falar pra você a quantidade de apelido que eu tinha na escola, meu irmão. É coisa que você fala assim, pô, dá 2 páginas. Porque rolava muito bullying, rolava muita discriminação racial. E após você ganhar, né, alguns títulos, né, já adolescente, adulto. E aí, quando chega o momento onde eu começo a me estabelecer no mundo, né? Porque eu falo o seguinte, o processo de maturação, muitas vezes ele pode demorar por fatores que a gente traz aqui de forma familiar, de forma histórica, de diversas formas no decorrer da vida. E com isso, à medida com que eu fui me estabelecendo mentalmente, fui entendendo os processos, chegou um momento onde eu vi que o meu próprio corpo, ele era uma figura de respeito. As pessoas me respeitavam. Por quê? Porque em alguns casos, que eram os comentários que eu via com mais frequência, era assim, caramba, se um cara desse dá uma porrada em um, mata. Então, olha a forma associativa que as pessoas tinham ao meu respeito. E eu falo, nunca fui de briga, mas eu comecei a treinar para me proteger, porque eu apanhava na escola. Essa ideia de autoproteção foi fazendo com que na minha cabeça funcionasse assim, ó, se você treinar,
as pessoas elas não vão te bater mais. Você não vai precisar mais chegar em casa com aquele sentimento de apanhei e, mãe, eu apanhei na escola. E aí, o que você vai fazer? Você vai lá na escola e falar assim, pô, não bata no meu filho? Não, eu tinha que criar mecanismo de defesa. Esse foi o meu mecanismo de defesa que eu criei. E muitos caras hoje que você perguntar por que o cara começou a treinar, pode ver que pode estar ligado a situações onde houve violência na infância. Para o cara gerar essa condição de autoproteção para que pudesse impor respeito. Foi o que me aconteceu. Ó, toda mudança é mudança drástica, tá? Mudança grande. Até mesmo para você ser campeão em fisiculturismo, você não pode ser equilibrado. Concorda? Você tem que ser desequilibrado, porque se você treinar de forma equilibrada, você acha que você vai conseguir um título? Não estou falando de técnica, de educação física, nutrição. Entenda, você tem que, por exemplo... Abdicar mais tempo. Cara, teve uma época que você estava acordando 5 horas da manhã para treinar, a academia fechada. Então é um desequilíbrio. Você concorda comigo? Você sai de um equilíbrio, vai para um desequilíbrio para conseguir uma coisa maior. Cara, eu acho que não seria o desequilíbrio em si a palavra, mas sai do convencional, entende? Porque tudo aquilo que requer muita energia também gera em nós meio que um processo obsessivo. Porque você quer, a todo custo, chegar naquele objetivo, independente do preço que aquilo cobre de você. Então, se eu acordava 6, já teve situações onde eu acordei 3. Para quê? Para poder fazer o meu cardio. Porque às 6 eu não podia mais acordar porque eu tinha que estar trabalhando. Se eu treinava de uma forma, eu precisei treinar de outra forma e desejar com que o meu empenho fosse maior do que a energia que eu já vinha gastando naquilo que para mim era convencional. Porque quando nós falamos de alta performance, a gente está falando ali, ó, você está trabalhando no extremo, filhão. É com o pé no acelerador quase que o tempo inteiro. Então, se você não gera um processo obsessivo naquilo que você deseja, você não sai da sua zona de conforto. Porque imagine você com a sua empresa, se você estivesse fazendo o que todo mundo faz, você acha que você teria tido esse crescimento nesse período X? Não, mas você enlouqueceu. E enlouquecendo, você despertou aquela chave que falou assim, cara, eu preciso ter mais itens para oferecer para os clientes. Eu preciso trazer pessoas de outras localidades, eu preciso exportar para mais regiões. Então isso aí gera uma paranoia na sua cabeça inicialmente, que você começa a bater em cima disso, que aí chega um momento que você fala assim, caramba, eu mudei de nível e eu nem vi. Te tirou da mediocridade. Essa teoria que ele está falando é a teoria de ser obcecado. Tem uma coisa que eu estava até conversando com ela, que é uma palavra parecida, inconformado. Você pode também estar inconformado com a sua situação atual. Eu estava até conversando, né? Lembra que eu falei? Que eu sou inconformado, eu não me conformo que eu vou para o inferno. Por exemplo. Mas, voltando aqui ao início da sua resposta, na verdade, né? Quando você começou a treinar e começou a ganhar títulos, tá? Você se trancou no seu mundo. Correto? Sim. Correto? Até que o rapaz lá te cumprimentou, você virou as costas. Tá. Sobre essa situação, você acha que foi um desequilíbrio? Foi. Isso sim foi um desequilíbrio. Você acha que você ficou tão na neura que você tem que ser foda, forte, autoimagem e tal, que você virou, tipo... Daniel, quando eu entrava no meu processo de competição, cara, eu seguia um ritual que era um negócio meio que chegava a ser sinistro. Eu tenho áudios que eu escuto há 6, 7 anos seguidos. Os mesmos áudios. Eu escuto esses áudios mais de 10 vezes por dia. Cada um desses áudios. É o meu ritual. De preparação. De preparação. Então eu entro para o meu deserto. No meu deserto, eu me encontro. Porque no momento em que eu estou entrando, eu já estou vendo o final do deserto. Mas eu estou entendendo que no percurso vai ter muita coisa para passar. Então, assim, às vezes, quando eu começava a preparação, eu já falava assim, cara, ó, chegou meu momento, entendeu? Vou pro deserto, vou enfrentar meus demônios, vou enfrentar a tempestade de areia, então é isso aí. Eu não quero que nada me faça perder o foco. E, meu irmão, eu vou te falar,
eu ficava tão obcecado com isso que nem o diabo, meu irmão, era capaz de me tirar do objetivo que eu tinha. Porque era algo que eu falava assim, cara, não tem ninguém que me tira desse objetivo. Eu fazia o que tinha que ser feito. Eu não olhava nem pra direita nem pra esquerda, era sempre pra frente. Então, no momento do treino é pouca ideia. Pouca ideia. Por quê? Eu preciso estar concentrado naquilo ali. Na minha cabeça sempre funcionou assim, ó. O cara que vai estar lá comigo disputando o primeiro lugar, pode ser que o cara esteja fazendo mais 2. Pode ser que o cara esteja fazendo uma preparação melhor. Pode ser que o cara tenha mais recursos. Então, eu vou ter que usar as ferramentas que eu tenho nesse momento para poder tentar ser melhor. Para poder tentar fazer um treino melhor, para poder tentar entregar um rendimento melhor no treinamento, porque eu tô indo. E eu tô indo é para ganhar. Às vezes a gente fala, por exemplo, se você sentar hoje na roda com alguns amigos seus e começar a falar das suas conquistas, tem gente que vai falar que você é aparecido. Porque a nossa cultura não é uma cultura onde você valoriza o sucesso do seu brother. É aquela cultura de que se você começa a se desenvolver, você tem que ficar calado. E aí você começa a escutar aquelas ideias dos caras falando assim, pô, comprou o carro, né? Caramba, trocou de casa, pô, tá de motoca nova, nem fala mais com a gente. Mas não é você que não tá falando com os caras. É os caras que não têm mentalidade para trocar essa ideia com você. Porque se a gente chega e senta para falar de dinheiro e você fala assim, Choque, ó, ano passado eu faturei tanto, esse ano eu tô faturando tanto, se eu não tenho a mentalidade para entender a sua mensagem, eu vou achar que você tá falando comigo de arrogância. Que você tá de alguma forma querendo colocar alguma coisa em cima de mim para mostrar que é melhor do que eu. Mas não é assim. Na minha cabeça, eu nunca falava isso para ninguém, mas na minha cabeça sempre funcionou desse jeito. Eu sou campeão. Eu sou campeão, eu sou campeão. Eu vou vencer, eu nasci para vencer, eu sou um vencedor. É meu mantra, irmão. Eu entrava com esse mantra no meu período de competição e ia até o final da minha preparação. É meu deserto, eu atravessava o meu deserto pensando nisso e falando isso em voz alta para minha cabeça entender que, negão, você tá indo é para ganhar. Porque se não for para ganhar, você nem precisa sair de casa. Você falou que o auge tem 7 anos, né? 7 anos atrás que você estava com essa mesma vibe? Mesma vibe. E por que você encontrou os áudios? Porque um brother meu me passou esses áudios. Áudios motivacionais. Engraçado que eu pensava que isso não funcionava. Funciona. Dependendo da pessoa, funciona. Eu acho que ele funciona assim, você que é especialista em psicologia. Eu acho que ele funciona assim. É como se fosse um analgésico. Porque assim, você está com dor, por exemplo, você está com dor. Você toma um analgésico, ele cessa a dor, mas depois a dor volta. Então ele te motiva, mas depois a motivação sai. Ou então Sim. é um lembrete pra você saber o objetivo. Porque na maioria das vezes, pelo caminho, a gente esquece o porquê daquilo. Perfeitamente sua colocação. Um lembrete. É um lembrete. Exatamente isso. Por isso que tem que ter quadro dos sonhos e tudo mais, porque senão você esquece. Você acaba esquecendo. Isso, qual motivo? Muitas vezes você acaba esquecendo de coisas, de pessoas que te ajudaram, talvez, de coisas que aconteceram. Situações. Você acaba esquecendo e isso influencia até em você ser ou não grato, né? Eu quero ir agora para empreendedorismo. É, É. mas e educação física? Não, pode Vem ir. antes, né? Aham, vai. O ADR ao vivo? vai. Como assim? E vai, viu? Hã? Vai. Vai o quê? Ao vivo, desse jeito. Vai? Não, não tem problema não. Não tem problema não. E aí, cara? Beleza, campeão e tal. E a educação física? Entrou no meio, antes, depois? Educação física, ela veio no processo da migração. Porque o fisiculturismo, ele começou ainda na faculdade de psicologia. E aí eu não concluí a faculdade de psicologia e logo em seguida eu migrei para a educação física. Porque eu queria algo que eu pudesse colocar a minha mentalidade de forma executiva dentro de algo. Resumindo, eu queria mostrar um pouco da mentalidade que eu tinha na prática. Entende? Ao invés de apenas ouvir. Porque esse é o papel do terapeuta. Ele ouve, depois ele entra com perguntas facilitadoras para que o seu cliente possa, dentro dele mesmo, encontrar as próprias respostas. Mas eu queria falar alto. Eu queria falar algumas verdades para os meus clientes que, se eles não ouvissem,
talvez eles não iriam gerar o insight de falar assim, pô, peraí, eu acho que faz sentido isso aí. Talvez seja por esse motivo que eu não tô atingindo o meu resultado. Tipo, por exemplo, aliás. Tipo, cara, até quando você vai ficar nessa aí, pagando academia e ficar de fuleiragem? Fala pra mim. É a real mesmo. Entendeu? Porque, assim, eu simplesmente, eu gosto de dinheiro, certo? Mas eu prefiro não ganhar um dinheiro que venha pra mim dessa forma. Porque eu quero que você transforme não somente o seu corpo, mas a sua mentalidade. Enquanto você não mudar a sua forma de pensar em relação às coisas que você está fazendo, que está indo na contramão daquilo que você quer, você não vai chegar no objetivo final, que é o seu corpo transformado. Então a gente precisa mudar primeiramente aqui, para depois mudar isso aqui externamente. Mas enquanto você ficar nessa ideia aí, você vai mudar de personal direto, você vai mudar de academia direto, você vai ser como se fosse um investidor de academia. Aquele cara que sempre está colocando dinheiro ali na academia o tempo inteiro, mas nunca tem resultado. E aí você se frustra e acaba criando um culpado para isso. E a culpa é de quem? A culpa vai ser minha. A culpa vai ser da academia, a culpa vai ser do nutricionista. Entendeu? Então era essa a forma que eu queria trabalhar de forma incisiva diretamente com o meu aluno. Para que ele tivesse assim... um mindset transformado. Então foi por esse motivo também que você escolheu fazer psicologia do esporte? Para entender melhor a mente do seu cliente, para você não trabalhar somente o corpo, mas também saber introduzir na mente dele o que tinha que ser feito? Exatamente. Porque assim, o que o mercado hoje oferece para os profissionais? Diversas formas de pós-graduação, certo? E muitas vezes a gente entende a necessidade que cada um tem de se especializar em determinada área. Eu sempre fui apaixonado com a psicologia. Então, para mim, sempre foi assim um divisor de águas. Entender a mente, de fato. Entender as pessoas. Porque, veja bem, se eu entendo um pouco do contexto histórico do aluno, eu sei a forma com que eu posso trabalhar com ele. Caso contrário, eu sempre vou trabalhar basicamente na contramão daquilo que ele está me falando de forma não verbal. Então, para mim, a psicologia foi importante nesse quesito. De falar assim, cara, vou fazer uma psicologia do esporte. Porque veja bem aqui, ó. Vamos pegar um time de futebol que tá zoado pra caramba, que todo mundo sabe que tá na Série B, né? E o pau tá quebrando lá e tudo mais. Mas veja bem, sem zoeira, toda preparação, ela passa por diversos estágios. Preparação física, preparação técnica, a preparação estratégica, certo? E onde é que entra a preparação psicológica? Você nunca pensou nisso? Porque se às vezes você tem todas essas etapas trabalhando de forma conjunta, mas não tem aquela preparação psicológica, às vezes o time ele tá faltando algo, tá faltando uma perna, porque uma cadeira ela tem 4 pernas, certo? Você consegue sentar numa cadeira com 4 pernas, mas sem apoio? Não. Porque não te dá base para isso aí, não te dá sustento. E é essa preparação psicológica que eu tento trazer para dentro do meu treinamento, do meu programa de treinamento, para tentar entender o que aconteceu. Porque vamos pegar aqui, ó, você tá pesando 120 quilos. E aí eu olho para você e penso assim, não, a gente precisa perder 80 quilos. Desses seus 120 quilos. Nem sei quanto que vai dar depois. Vai perder tudo. Vai perder tudo. Tá, tira menos disso aí, menos. Vamos falar assim, não, você precisa perder 50 quilos, por exemplo. Mas aí, cara, o que te levou a pesar 150 quilos? Talvez você sofreu um abuso. Talvez você não conseguiu sobreviver a um luto. Entendeu? Você procura a causa. A causa. Essa é a causa. Esse é o ponto X da história. Eu tento ir entrando, à medida com que o cliente ele permite, eu tento ir na causa do porquê ele não consegue atingir o resultado. Quando a gente encontra essa causa, aí a gente começa a trabalhar em cima disso aí. E então, as coisas começam a acontecer. Então, quando, até para quem está assistindo e quer te contratar, tá? Então, quando o cliente te contrata, o seu atendimento, o primeiro de tudo, é um papo. Então, você vai para conhecer o seu cliente. Isso. Aí ali você vai identificando. Para saber direcionar de que forma, né? O treinamento. Tem gente que odeia academia, cara. Tem gente que se você pagar, não vai na academia. A pessoa paga e não vai na academia. Ela odeia. Eu tenho que ter estratégias
para fazer com que aquela pessoa torne aquela 1 hora suportável, a ponto dela permanecer naquele ambiente durante 1 hora. Eu tenho que ter estratégias para isso. Porque caso contrário, o aluno ele não vai. Tem alunos que odeiam quando o profissional fala alto com eles, como se fosse algo militar. Falando, vai, faz, vambora, desenrola, vai. Tem gente que odeia isso. Tem gente que odeia a música de academia, que é a música eletrônica. Se eu não encontro uma forma de poder trabalhar de forma equilibrada, eu perco o aluno. E por melhor que talvez o meu trabalho seja, eu vou perder o aluno. Teve algum aluno que você quis falar a real, tipo, você tá aqui pagando academia, você tá fazendo corpo mole, é mais ou menos assim, né? Você quis tocar a real, mas não tocou por causa disso aí? Já teve situações no início não, desculpa. Depois de um bom tempo de amadurecimento, eu entendi que eu não tinha que falar dessa forma com todos os alunos. Por quê? Eu vinha de uma pegada bodybuilder. Então, bodybuilder, no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Só que nem sempre é sem dor, sem ganho. É sem conhecimento, sem ganho. Sem experiência, sem ganho. Então, eu tinha que pensar nessas variáveis. Quando eu entendi que cada um dos clientes estavam lá por um motivo específico, eu entendi que eu não tinha que tratar todos da mesma maneira. Que cada um eu deveria entregar aquilo que ele se propunha a receber. Então tinha cara que tava lá, cara, era só para conversar. Entendeu? É tipo assim, cara, ó, a gente vai treinar um pouquinho, meia hora aqui, meia hora a gente conversa, e tudo bem. Por quê? Nós estamos falando de qualidade de vida. Nós estamos falando de longevidade. Nós não estamos falando de alta performance. Alta performance. Alta performance é para mim, que sou atleta. Para eles é longevidade. É fazer com que o cara que hoje tem 40, 50, chegue nos 80, levantando do sofá sem tropeçar dentro de casa. É fazendo com que aquele cara que hoje trabalha aí 20 horas, não, 20 não, umas 15, 16 horas por dia, chegue na academia, faça um treino que não volte para casa todo arrebentado. Então, o tempo foi me gerando experiência para que eu pudesse discernir o perfil de cada um dos alunos. Você está me provando que minha teoria está certa. Qual teoria? De que qualquer profissional, principalmente quem oferta um serviço, tem que entender de psicologia. Porque a partir do momento que você entende a mente do cliente ou do paciente, você está acima de 80%, 90% da maioria dos seus concorrentes. Porque está tudo na mente. Tudo na mente. Então, você falando aí, casou certinho. Por exemplo, às vezes você contrata um nutricionista e você fala, você tem que comer arroz, feijão, tal. Tá, mas por que você não está conseguindo manter? Né? O que o alimento te traz? É um refúgio? Como é que é? Então, assim, entender de psicologia é muito importante. Eu acredito que para qualquer área que você for trabalhar. Até para você trabalhar com medicina veterinária, você tem que entender de psicologia, porque você está lidando com os donos dos animais, né? Sim. Então, no fim, psicologia mente humana, psicologia, matemática, português. Cara, eu acho que isso aí é o que vai virar a chave na cabeça de muito profissional. Porque não adianta, às vezes, o cara ter sido o melhor aluno da faculdade, o cara vai lá, mete um PhD, aquela coisa toda. Eu não quero dar aula em salão de academia. Beleza, mas eu acredito que o cara que tem um PhD, de duas uma, ou ele trabalha como pesquisador, ou ele está dando aula. E nas duas situações ele tem que lidar com gente. Né? E se ele não souber lidar com pessoas, o cerco dele de trabalho vai ser cada vez menor. Limitado. Teve um status que você colocou no WhatsApp, já tem um tempo, né? Provavelmente você deve ter tirado. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Sobre uma passagem de Salomão, que diz assim, você já viu uma pessoa que desempenha um trabalho muito bem? Essa pessoa, ela trabalhará para os reis, não para pessoas comuns. Mais ou menos assim, né? Era um status do WhatsApp, cara. Então, assim, se tá lá no seu status, significa que quer dizer algo a mais para você, tá? Servir a reis
Como que foi esse processo? Explique, né, o que significa e como foi esse processo na sua área profissional. Você sempre trabalhou com um público mais elevado? Como que foi isso? Cara, interessante você falar isso aí, porque assim, quando eu entrei de fato na educação física, eu tinha a mentalidade de trabalhar com atletas. E na maioria das situações, os atletas eles não têm tanta grana. Porque eles estão começando e aí tem... Assim, fisiculturismo envolve muita despesa. E em boa parte das situações, os caras são descapitalizados. A verdade é essa. Um ou outro que tem uma condição financeira melhor, que pode arcar com um pouco mais das despesas, né? Mas boa parte não tem grana. E aí eu comecei a pensar, cara, mas assim, eu vou querer trabalhar com um público que não tem tanta condição financeira e como eu vou fazer para me sustentar? Então eu tenho que começar a criar essa mentalidade de poder trabalhar para pessoas que tenham um poder aquisitivo maior, de forma que o meu trabalho ele possa ser direcionado para um público específico. Você já sabia nichar, mas você não, tipo, de forma, aquela palavra lá, Qual? que a pessoa não sabe, faz de forma instintiva. Instintiva. Então foi instintivo você ter um nicho de alto ticket. O que rolava? Quando eu ainda era estagiário na academia, eu tinha contato com muita gente. Então eu sempre procurava oferecer o melhor atendimento possível ainda como estagiário. Quando eu me formei, essas pessoas que eu tratava muito bem começaram a me indicar para outras pessoas. E pessoas que tinham um poder aquisitivo muito bom. E pessoas que têm um poder aquisitivo muito bom te indicam para outras pessoas que também têm um poder aquisitivo muito bom. Então aquilo que eu plantei no salão da academia, eu colhi fora da academia. Pela forma com que eu procurava entregar um serviço. Ainda que com pouca experiência, porque como estagiário nós não temos tanta experiência, né? Mas isso aí foi me trazendo cada vez mais a possibilidade de entrar em ambientes mais seletivos. E você já teve uma sacada de mestre, né? É. Você já foi trabalhar na academia top, porque se tinha Isso. pessoas alto ticket lá, então... E você fez isso intencionalmente ou não? Fisiculturismo abriu portas, cara. Tá. Não só o fisiculturismo. Resultado, né? Resultado, tem resultado. Ah, sim, entendi. Os caras queriam que você trabalhasse lá. É mais ou menos isso. Que eu né? estagiasse na academia. Ah, Empreender foi oportunidade ou necessidade? Cara, necessidade. Muita necessidade. E nesses... Quantos anos você empreende? Uns 5 anos. Nesses 5 anos, qual foi o maior desafio que você teve, assim, que você conseguiu superar? Você teve empreendendo? Tâmara, eu precisei entender como o sistema funcionava Excelente. E aí? para tentar sair um pouco dessa curva de aprendizado que todo mundo Manada. traz da faculdade e fala, não, porque a gente tem que nascer, estudar, crescer, fazer filho, morrer e pronto. E desde moleque eu sempre pensava assim, cara, por que tudo que eu gosto é caro? Eu não entendo o porquê disso, não. Se a gente saísse hoje e passasse na porta de uma relojoaria, se falasse assim, Choque, escolhe um relógio. Cara, era incrível. Sem saber o preço, meu dedo ia no mais caro. Entendeu? E quando eu vi um carro bom na rua passando, eu falava, cara, eu quero ter um carro desse. Quero ter um carro desse bacana. E aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo como funcionava o trabalho do personal trainer dentro e fora do salão, da academia e dentro do município onde eu moro. Eu fui vendo, cara, eu acho que tem algo a mais que eu posso fazer em relação a isso aí. Eu acho que está todo mundo meio que fazendo a mesma coisa, entregando a mesma coisa. Talvez se eu criar algo que seja autêntico meu, eu consiga alcançar um público maior, com um poder aquisitivo melhor e me estabelecer nesse meio. Porque, brother, funciona assim, você demora a chegar no topo, mas quando você chega no topo, os outros topos eles já não ficam mais difíceis. Porque você já aprendeu a caminhar, você já aprendeu como chegar no topo. Não que eu esteja no topo, só estou usando uma figura de linguagem. Mas quando você passa a atender uma clientela que é um público de alto nível, cara, você só vai ser
recomendado para pessoas daquele tipo. Porque chega ao ponto onde aquilo que você oferece é tão bom que no happy hour dos amigos lá, a pessoa vai falar, cara, você tem que conhecer meu personal. Você tem que conhecer minha personal. Cara, é uma pessoa diferenciada. E aí você começa a perceber que o negócio nem sempre está no que a faculdade traz, mas naquilo que você saca quando você sai da curva do aprendizado. Você fala assim, porra, a sacada não estava na faculdade, cara. Não estava na nota que eu tirava, não estava na graduação que eu fiz, na pós-graduação que eu fiz. É você sacar algo, assim, instintivamente, Que te faz ser diferente? te faz ser diferente. Mas o que você viu lá no ginásio? O que a gente vê na faculdade, cara, de educação física? Olha, você não pode ter amizade com o aluno, com o cliente. De fato, isso é uma verdade. Porém, existe a questão da empatia. Como você se relaciona com as pessoas sem ter empatia por elas? Porque senão ficaria uma coisa muito mecânica. Eu teria que prestar serviço para robôs e não para pessoas. Já aconteceu do aluno chegar para mim e a gente começar o treino naquela pegada e eu ver que o cara não está rendendo e olhar para o cara e falar assim, mano, você não está bem, né? Vem cá, senta aqui. Vamos para a bike ali, vamos bater um papo. E a pessoa passar 50 minutos do horário conversando e ao final do treino a pessoa falar assim, cara, eu me sinto melhor, estou me sentindo mais leve. Foi um caso que aconteceu comigo numa academia aqui uma vez. O aluno chegou desanimado, muito desanimado. Aí eu já detectei isso logo de início. Falei, pô, o cara não vai render hoje. Coloquei ele na bike e deixei ele falar. Eu não fiz perguntas invasivas. Eu queria que ele falasse. Ele queria falar. Na verdade, ele queria falar e eu precisava ouvir o que ele tinha para falar. E aí, quando esse cara saiu, eu falei, cara, obrigado e tudo mais. E foi embora. No que ele saiu e foi embora, eu saindo da academia, um outro brother meu, também profissional da área, chega pra mim e fala assim, pô, quando eu crescer eu quero ser igual você, hein? Chega o aluno aí, você coloca na bicicleta, ganha o valor de 1 hora a aula e vai embora. Mas aí que tá, essa era a diferença. O porquê eu tava atendendo como personal e o porquê o cara tava ralando no salão da academia. É não entender a sacada, que o negócio tá em pessoas, tá no relacionamento com pessoas, entendeu? Porque a faculdade ela não te fala isso não, cara. Hoje está muito em alta, né? Humanização. Então você já Atendimento humanizado. humanizado. Então você já humanizava seu atendimento? Quem tá com essa tocada aí, com essa veia, no empreendedorismo, é Frederico Mourão, Sim. lá na FCO. Eles estão trabalhando, chegando com essa faculdade aí, nessa pegada que você tá aí no seu empreendedorismo, cara. Cara, Fred foi meu aluno, cara. A gente batia muito papo em relação a isso. A atendimento ao cliente. O que você oferece diferente para o seu cliente para ele entender que fulano cobra X, você cobra XY mais caro, mas faz valer o seu XY mais caro. É isso. É atendimento, é relacionamento. Você foi chegando nesse mindset, tanto de pensamento, mudança de pensamento e atitude, né? Porque primeiro você pensa, pô, posso cobrar mais caro. Aí depois você eleva o preço. Nasce aqui, Sim. tá? Você sentiu medo de cobrar, medo de aumentar, medo de talvez perder cliente? Você nunca teve medo? No início, sim. No início eu senti um pouco de receio quanto a isso. Mas depois que eu comecei a entender que o público que eu atendia era um público do qual eu podia sugerir um aumento de preço de forma que eles não fossem questionar, falei, cara, é isso aí. A pegada é essa aí. Você sabe por quê? Porque existe uma troca muito grande entre o aluno e o professor. Muitas vezes eu entrava como professor no salão da academia e ficava como aluno. Porque o meu aluno, ele me dava uma aula naquilo que ele era especialista. Então eu ouvia. Eu sentava para ouvir. E eu falava, cara, eu que devia estar pagando esse cara aqui, de verdade, eu que devia estar pagando esse cara, porque esse cara, ele tá me dando uma aula de coisas que o meu meio não vai me trazer, Inclusive, cara. ela falou isso antes de você chegar aqui, porque eu falei que o Frederico Mourão treinava com choque. Então, com certeza, eles trocavam ideia. Sim, demais. Cara, ó, Fred, Mourão, a gente sempre batia um papo, Luciano, da Minas Brasil, Vitão,
e Gabriel da VGX. Então, assim, eu sempre tava no meio dos caras que tinham um mindset, velho, 30 anos luz do que a gente tá vivendo agora. Os caras sempre viam bombardeando na minha cabeça aqui, ó, com uma porrada de informação que eu falava, velho do céu, eu não dou conta de absorver isso tudo, não. Os caras estão bugando a minha mente, cara, porque eles estão... É como se fosse a pílula da Matrix, entendeu? Sim. Os caras colocavam na minha mão assim, cara, isso aqui você tem o conhecimento e isso aqui você tem a vida medíocre. Escolhe o que você quer. E os caras vinham bombardeando a minha mente com coisas que eu não conseguia ver e que os caras viam de uma forma assim... Tão simples, que eu falava, velho do céu, eu tinha que estar pagando esses caras aqui, porque esses caras estão me dando aula, muita aula. E aí é o lance que eu te falo, é a troca. É você, mesmo na condição de professor, se colocar como aluno diante daquilo que você não sabe, porque você precisa ter a humildade para aprender, e você saber qual é o seu posicionamento diante daquele serviço que você foi contratado para servir. Entendeu? Sim. Então, da mesma forma que eu ouvia, eu ensinava. Eu passava conhecimento. Então, rolava essa troca. Cada aula era um aprendizado. Uma observação que eu fiz, todos os convidados que vieram aqui até hoje, todos, nenhum falou diferente, que é a importância de estar no meio de pessoas Sim. que eram especialistas em alguma área. Entende? Sim. Então, se você não iria procurar se não tivesse uma pessoa lá, né, no meio lá, como fala, conhecimento ou a mediocridade? Isso. Provavelmente você não ia procurar. E se você procurasse, iria demorar uns 10 anos para você conseguir, porque normalmente ele já vem mastigado, né? Ele já vem, faz isso e assim, pronto. E talvez se ele procurasse, vê se você concorda comigo, talvez se você procurasse, por sua mentalidade ainda não estiver ali expandida naquele momento, talvez você não queria pagar por isso. Exatamente. Exatamente. Porque, pô, vou pagar o cara ali 2 mil, 3 mil por conhecimento. Cara, pois é, e assim, você olha, na rede social hoje tá cheio de especialista de internet, cara. Que é aquele cara que ele tem informação pra caramba, mas e aí, brother? E na aplicação? E o resultado? Mostra aí o resultado pra gente. A gente quer ver resultado. A gente quer entender e ver que a sua metodologia de forma é duplicável, é sustentável, entendeu? Que eu vou conseguir aplicar a sua metodologia em mim e que vai dar certo. Então, é essa pegada. Às vezes tinha a possibilidade, tinham outros brothers que também estavam na pegada de empreendedorismo na época, falavam assim, vai ter uma palestra de fulano de tal, lá em tal lugar, vamos embora. Eu não vou. Por que eu não vou? Porque eu não quero ir. Entendeu? Os caras que estão me passando informação, meu irmão, os caras estão me mostrando todos os dias o que é ter resultado. Excelente. O que é não tá no meio da manada. O que é tá com a cabeça 50 anos pra frente aqui. Que isso, cara. Você foi um cara você é um cara muito abençoado. Muito abençoado. Com certeza. E teve algum... Pode falar. Porque a gente, igual, mas eu já falei isso em outros podcasts. A gente não tem ninguém que a gente literalmente tá capinando, entendeu? Buscando conhecimento, porque a gente sabe que tem algo além, entende? E como ter alguém corta o caminho da gente, né? Como você ter uma referência, corta muito o caminho. Sim. Realmente, é até interessante ela falar isso, porque realmente, cara, na minha vida mesmo, talvez tenha, eu não tô lembrando, sabe? Na minha vida mesmo, o que eu percebo, eu não caí em lugares que pessoas me falaram isso, igual você, né? Tava dando aula pro cara, o cara começou a dar aula pra você ou não? Minha tocada acho que foi mais ou menos igual a sua. Eu tive que aprender muito, tive que desenvolver a capacidade de aprender olhando. Por exemplo, eu vejo que você é um cara que é focado e tem vibe. Essa vibe de rir, cara. Eu vi um story de Karen, sua esposa, Sim. que você foi para BH, né? A gente vai entrar nesse assunto, sobre prótese, né? Você foi lá e você não quis deixar ela ir, cara. Porque ela estava grávida e tal. Aí ela foi te buscar na rodoviária e você tá lá sorrindo, velho. Entendeu? Então, tipo assim, são coisas que, assim, eu tenho que aprender aquilo observando, porque ninguém me ensinou que eu tenho que sorrir, que eu tenho que ter essa vibe, entendeu? Então, eu sempre tive que aprender observando. Falando em aprender, teve algum aprendizado desses seus alunos que mais te marcou? Assim, que o cara chegou, te falou, você falou, nossa. Ou que teve mudança, né? Que minha chave virou, assim.
de todos esses caras que eu citei, velho. Porque cada um, em uma área específica, conseguiu abrir minha mente para algo que era novo para mim. Eu te falo, eu já saí da casa dos caras, que alguns têm academia em casa, outros treinam ou no condomínio ou em academia fora. E já teve vezes que eu saí do final do treino e falava assim, cara, minha cabeça vai precisar de pelo menos 1 quilo de gelo pra esfriar, cara, porque o cara me bombardeou com tanta informação que eu tô ficando louco. Por quê? E a coisa que a gente sempre pergunta, depois que tem essa enxurrada de informação, é por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não vi isso antes, cara? E aí você vê o cara falando de forma tão simples, mas que para ele se tornou simples por causa da repetição, entendeu? Eu conheço caras que começaram literalmente do zero e hoje são milionários, porque aquele lance de observação, de tentar, de meter a cara, de um termo que é usado no poker, all-in, que é quando você fala assim, cara... É agora, é agora. É agora, é agora. Ou eu fico rico de uma vez, ou eu vou quebrar de vez. Entendeu? Então, assim, os caras sempre com uma história assim de... Cara, ó, aconteceu isso, pô, já teve uma vez que aconteceu isso, eu dei uma caída, mas aí eu fiz isso, dei uma levantada, eu pensava, pô, se esses caras fazem isso, eu posso fazer isso também, meu irmão. Eu também consigo. Mas eu consigo dentro da minha área. Entendeu? Porque, veja bem, não é que tenha gente que nasça rico e tenha gente que nasça pobre. Quando você está na barriga, todo mundo é a mesma coisa. Vamos pegar aqui 3 tipos de ovos diferentes. Pega um ovo branco, de granja, pega um ovo caipira, que é um pouco mais marronzinho, e aí você pega aquele outro ovo de roça, que é uma coloração um pouco mais amarronzada também. Se você quebrar os 3 ovos, todos não têm a gema amarela e a clara branca? Se você fritar, pois é, você vem no mundo. A partir do momento que você vem no mundo, você é responsável pelas suas decisões. Se em algum momento você decidir mudar de vida, responsabilidade sua. Se você não decidir mudar de vida, a responsabilidade também é sua. Então é você que decide a altitude que você quer manter as suas asas batendo lá no alto. Entendeu? Eu vim de uma origem humilde. Não vou falar que eu sou milionário, que eu tenho grana. Mas eu consegui passar um pouco do histórico da minha família. Entendeu? Entendi. E foi mais ou menos nesse momento aí que nasce o tratamento de choque? É. Então, acender sua veia empreendedora. E aí, como é que foi isso aí? E aí eu comecei a entender, cara, que a forma com que eu trabalhava era uma forma eficaz, eficiente. Tem alguns planos rolando para janeiro de 2022 com essa ideia do tratamento de choque. Não só para pessoas que queiram ter essa mudança de mentalidade e no corpo, mas também para profissionais que queiram entender e aprender essa forma de trabalhar e aplicar isso com os alunos e com os clientes deles. Tem coisa vindo aí. Ah, tá. Pelo que eu entendi, é uma consultoria. Mais ou menos isso. Treinamento. É um treinamento. Tipo um treinamento. É. Top. Isso. Massa. Ensinar outros profissionais a o entenderem seu modelo isso. de trabalho. Ah, é o que eu te falei. Eu não sei se você lembra. Lembra que eu te falei para você criar um método? Sim. É o seu método. É. Método Exatamente. Júnior Choque. Método choque. Já tá caminhando para isso acontecer já. Após o acidente, você viu o empreendedorismo de forma diferente? Qual? Como? Explique-me. Cara, a gente nunca deseja que algo dessa gravidade nos aconteça, né? Mas eu entendo que o que aconteceu da forma com que aconteceu fez com que eu tivesse um pouco mais de visibilidade. E você sendo visto por mais pessoas, você pode oferecer o seu serviço para mais pessoas. Sim. Né? Então é o momento de olhar a oportunidade
mesmo diante de algo que assim, uma notícia trágica em cima disso. Então eu vejo essa forma de enxergar as coisas. A oportunidade diante do que aconteceu. De ter essa visibilidade. Todo acontecimento tem como você olhar do lado bom e do lado ruim, né? Então, basicamente, você está olhando do lado bom, né? Isso. Trouxe. Antifrágil, né? Resiliente. Resiliente, aproveitando de uma... Sim. Enfim. Ó, sobre... entrando nesse assunto aí, tá? Você foi lá para BH, fez a prótese, tudo certo, né? Já vai voltar a trabalhar. Dia? 6. Já volta dia 6, vai dar um time, né? Tá, entrando nesse assunto aí, sobre a paz que você sentiu lá durante o acidente, como que foi isso, cara? Cara, tem como você lembrar de algo que você não aprendeu? Não, Não. a mente não sabe. A mente não sabe. Porque você não teve esse processo de aprendizado. Correto. E por que eu senti a paz que excede todo o entendimento? Porque eu conheço a palavra. E por conhecer a palavra, o Espírito Santo ele traz de volta à mente tudo aquilo que um dia foi aprendido. E era o que ele falava para mim. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Quem passava naquele momento não entendia a paz que eu sentia, mesmo diante da dor que eu estava sentindo. Ninguém entendia a tranquilidade que eu passava naquele momento, porque era a paz de Deus que excedia todo o entendimento humano. Quem estava de fora não entendia. Quem estava de fora esperava que eu estivesse gritando de dor, lamentando, aquela coisa toda, mas não. Não por quê? Porque ele me trouxe à mente essa lembrança daquilo que foi aprendido, daquilo que foi estudado, daquilo que foi introjetado dentro de mim. E por isso não tinha por que eu enlouquecer. Porque se eu enlouqueço no momento do meu acidente, eu estaria meio que negando o Deus que eu sirvo, tirando dele a honra de que ele é aquele que dá, é aquele que tira, aquele que exalta e aquele que humilha. Eu estaria sendo simplesmente um bocó, um jacu, daqueles que assim, cara, e aí? Quem é o Deus que você serve? Fala para mim diante da situação, porque é bonito, né? Você falar que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. Eu passei no vale da morte, mas eu sabia que o Senhor estava comigo. Então não tinha por que eu enlouquecer. Porque isso não era só mais uma frase clichê que eu sabia que estava escrito na Bíblia. Eu sabia que ele estava lá. Que ainda que as situações estivessem se convertendo para que eu viesse a morrer, ele estava lá e falando assim, filhão, tô aqui com você. Ó, vou preservar a sua vida, tá? Mas segura a onda na dor aí, porque essa aí vai ser sua. Mas você vai estar seguro comigo. E essa era a paz, irmão. Mas, assim, eu entendi. Foi uma paz racional? Você sentiu algo? Cara, não tem como você ter uma paz racional quando sua perna é arrancada do corpo. Sim. Somente o próprio Espírito Santo para vir e consolar o seu coração e falar assim, filhão, acalma, eu tô aqui. Eu já fiz muita coisa louca na vida, de pensar que, cara, dessa vez eu quase morri, cara. Já fiz muita coisa louca para chegar a falar isso, expressar isso. Mas dessa vez não. Dessa vez, quando meu corpo para de rolar no asfalto quente pra caramba, a primeira coisa que eu falo é, Deus, obrigado por poupar minha vida. Eu não sentia que ia morrer, cara, porque eu falava, não tem como alguém morrer nessa tranquilidade. Eu acho que a morte deve ser algo mais assim, serena para algumas pessoas, de tipo, cara, tá me batendo um sono aqui, velho, meio que, não sei, eu acho que eu vou dormir, pronto, apaga, mas eu não sentia sono. Eu sentia dor pra caramba. Mas eu estava acordado, eu estava consciente de tudo que estava acontecendo. Não tem como isso acontecer de forma racional. Porque se você leva de forma racional, eu até falo para você, você é bom em estatística? Porque se você for bom em estatística, fala para mim aqui. Eu devo ter ultrapassado mais ou menos uns 300 carros, do ponto onde eu saio de Montes Claros até o ponto do acidente. Estou colocando uma média, 300 carros. Desses 300 carros que eu ultrapassei, quantos carros tinha um pastor? Qual que é a probabilidade de ter um pastor a cada dentro desses 300 carros? Agora, qual que era a probabilidade de bater num carro de um pastor?
Qual que era a probabilidade de um pastor, diante da situação, descer do carro, orar pela minha vida, pedindo a Deus para que repreendesse todo e qualquer espírito de morte que pudesse estar querendo agir ali naquele momento? Porque se a gente for falar de forma racional, eu quero te perguntar em estatística. Responde para mim aí. Fala em probabilidade. Converte isso aí em número. É a mão de Deus, cara. Depois todo mundo ficou maluco aqui fora. Teve muita gente que eu nem conheço, irmão. Gente que eu nem conheço. Muita gente aqui fora falando assim, não, é porque a ficha dele não caiu ainda. Não, é porque o cara deve estar em negação. Que mané negação o quê, cara? Eu sei quem eu sirvo. Eu sei para quem eu dobro o joelho. Eu sei o nome que eu invoco, que é acima de todo nome. Entendeu? Então não tem esse lance de, de forma racional, o cara ficou assim. Foi Deus o tempo inteiro. Cada um expressou o meu acidente da forma com que encararia. Eu ouvi a história de ele falar assim, mano, se fosse eu falava, Deus, me leve, eu não quero ficar sem uma perna, não. Se fosse eu tinha desmaiado. Se fosse eu tinha morrido. Mas se fosse você, eu não sou você. Minha mãe, desde moleque, fala pra mim que eu não sou todo mundo. Por que você tem que ser todo mundo, cara? Choque, tirando a espiritualidade, falando de forma racional, você acha que por tudo que você passou, você foi mais forte pra suportar? Porque talvez se você fosse, entre aspas, um filho de mamãe, fosse criado em apartamento, você acha que não suportaria? Porque provavelmente você já viveu coisas bem pesadas e óbvio que eu tô tirando a espiritualidade, mas entenda, eu não tô falando que não é importante. Acho que cada um tem sua importância, digamos assim. Então, você acredita que a sua trajetória até o acidente foi algo que pesou bastante também para ter essa tranquilidade? Como se a vida tivesse... Eu sou muito prolixo. Basicamente, a vida te preparou para aquele momento. Você já assistiu aquele filme 127 Horas? Não. Não? Já assistiu, Daniel? Não. Assista. Que aí vocês vão entender quando o cara fala que tudo que ele fez na vida levou ele para aquele momento de decisão na vida dele. Te preparando. O cara sai para fazer uma escalada na montanha e ele cai de um penhasco, o braço dele fica preso numa rocha. Ele não consegue tirar o braço dele da rocha, ele fica dias ali perdido. E aí ele pega um canivete vagabundo e corta o braço dele, para ele se manter vivo. Só que antes dele fazer isso aí, ele começa a ter umas reflexões e ele fala, cara, tudo que eu fiz na minha vida me trouxe para cá. Todas as decisões que eu tomei me fizeram estar aqui hoje. E eu vi que todas as decisões que eu tomei na vida me levaram para aquele momento. Eu senti que eu não ia morrer. E sentindo que eu não iria morrer, eu pensei, cara, já que eu não vou morrer, então eu quero ficar vivo. Porque a partir do momento em que chega a primeira pessoa e eu dou a instrução para essa pessoa e falo, cara, você vai fazer isso, isso, isso. Chega a segunda pessoa e fala, quero que você faça isso e isso. Chega o pessoal do SAMU e eu falo, eu quero que vocês façam isso e isso. Você entende? Que tudo que eu fiz a vida inteira me levou para aquele momento e todo o meu aprendizado no decorrer da vida fez com que a minha vida fosse mantida através da experiência passada. Você tinha conhecimento de primeiros socorros, controle emocional, psicologia, provavelmente você pediu para sinalizar a pista, sei lá. E a vibe, né? A vibe, manteu a vibe. Cara, quando o caminhoneiro, no vídeo mostra, o caminhoneiro que ele pega meu telefone, eu falo pra ele, irmão, pega, vai filmar isso aí, filma. Ele é sério mesmo? Eu falei, é sério, filma esse negócio todo aí, moço, filma a cena de acidente, filma a perna que você falou que tá lá atrás, filma o carro, filma tudo aí que você puder filmar. Aí o cara me filmando, ele chega pra mim aqui, companheiro, você pediu pra eu te filmar, e aí, como é que você tá aí? Aí eu falo assim, cara, tô bem, tô vivo, cara. E tal. Eu falo num tom de brincadeira, mas para ele entender que, para as pessoas entenderem que eu tô vivo. A minha vida não tá na perna. Minha vida nunca esteve na minha perna. Eu tava dentro da viatura do SAMU e conversando com a moça normalmente. Eu só falava com ela assim, cara, tá doendo demais, tem como você me dar algum medicamento? Ela falava, cara, a gente não consegue falar com a base para poder medicar você. E eu conversando com ela na moral, tinha hora que eu parava de conversar porque doía muito. Se eu aumentasse o meu tom de voz, ou a minha frequência cardíaca, a minha respiração também alterava. Eu cheguei no hospital dando risada com os caras lá.
Os caras já me colocaram na sala, começaram a falar, velho, isso é forte demais e tal, você toma umas paradas e não sei o que lá. Aí a gente já começou a entrar na resenha, eu comecei a dar risada com os caras falando, eu tô rindo aqui, mas tá doendo pra caramba. Se vocês puderem dar um negocinho aqui pra melhorar a dor, o papo vai desenrolar demais. E eu conversando com o anestesista, ele sentou atrás de mim e falou, Júnior, vai acontecer isso e isso, beleza. E toda vez que eu perguntava a ele uma coisa, ele mudava de assunto. Eu falei, doutor André, doutor, esse relacionamento nosso já começou errado, porque só você tá fazendo as perguntas e eu tô respondendo. Eu quero que você me responda também, moço, me fala as coisas que eu tô te perguntando aí. Aí ele começou a entrar na resenha e tal, começou a responder e tudo mais, e aí quando eu saio da sala de cirurgia, vou pra sala de espera, e aí todo mundo ia lá e começava a trocar ideia comigo, eu começava a rir, fazer piada de um negócio, saía da sala de espera e ia pro raio-x dando risada, eu falava pros caras, velho, vocês não conseguem fazer um raio-x da mão, eu tô voltando aqui de novo pra fazer o raio-x do trem. Então, assim, era uma vibe boa, entendeu? Era um momento de tipo assim, não de negação. Eu tô consciente do que tá acontecendo, eu não tô louco, entende? Eu não tô louco. E o sonho que tiveram? Pois é, o brother meu teve um sonho sinistro. 2 anos e poucos antes do acidente. Um sonho sinistro quanto a isso aí. E aí, assim, eu deixei passar na época. Falei, não, repreendi, orei a Deus, passou. Aí, passa um tempo depois, acontece algo parecido, porém, sem fatalidade. Louco, né? Bem louco. Você chegou a isso. cair com a moto? O sonho não foi com você, não? Não, ele sonhou que eu tinha sofrido um acidente de moto, Foi. fatal. Ah, entendi. É. Você viajou aí, hein? Viajei. Viajou. E, ô Júnior Choque, pra quem... Cara, é muito complexo esse assunto. Pra quem tá assistindo aí, né, que não consegue entender essa fé que você tem, eu queria que você explicasse uma coisa. Como Deus... Acho que a resposta vai ser muito interessante. Como Deus, sendo Deus, né, que ele pode convencer seu coração ali, não endureceu o coração de Faraó, depois amoleceu, entende? Como eu vi até você fazendo uma postagem que perdeu um membro, mas ganhou, não me recordo o que você falou lá, como Deus tiraria uma coisa para acrescentar outra? Cara, a vontade de Deus, como diz a Escritura, é boa, agradável e perfeita. Ele não vai manter nada na sua vida que seja para sua destruição e para que a sua alma seja perdida. Certo? Certo. A palavra fala o seguinte: é preferível perder um membro do que o seu corpo inteiro ser jogado no inferno. Eu perdi um membro. Entendeu? Ele me deu uma segunda oportunidade. Mas ele me deu uma segunda oportunidade porque eu vivi uma vida desregrada, de zoeira? Não, mano. Tem isso não. Não tinha rolezinho não. Não tinha infidelidade. Não tinha cachaça, não tinha prostituição, não tinha nada disso na minha vida não. Ele, por meio do mistério dele, ele faz acontecer em nós e através de nós, segundo o desejo do coração dele. Eu não questionei em momento algum. Pega aí a parábola aí, ó. Parábola não, a história dos 10 leprosos. Ele curou 10, não voltou só um para agradecer? Mas a Bíblia não fala o que aconteceu com esse um que voltou para agradecer. Certamente ele deve ter virado um discípulo depois. Entende? Então, eu não me pergunto, até hoje eu não me fiz essa pergunta, por que eu perdi a minha perna? Eu nem quero saber disso. Eu só sei que o que ele tem feito por intermédio de tudo que aconteceu é de forma que eu nunca pude imaginar em momento algum que a minha vida fosse seguir esses caminhos. Ele não deixou faltar nada em momento algum. Ele não deixou faltar o pão, ele não deixou fazer com que as obrigações deixassem de ser cumpridas em casa. Ele não deixou, ele não nos desamparou em momento algum, muito pelo contrário. A quantidade de gente que ficou sabendo da história, que ajudou e continua ajudando, meu irmão, até ajuda de fora do Brasil eu recebi, para você ter ideia, de brasileiro que ficou sabendo da história e falou, cara, fiquei sabendo da sua história e assim, tô mandando um pix para você aí, cara que mora fora do Brasil. Mas a questão não se trata
do que foi enviado. A questão aqui é da mensagem que foi passada, do Deus verdadeiro. Entende? Entendo, eu até vi uns relatos que você postou de pessoas realmente abrindo o olho novamente. Que foram impactadas com a mensagem que foi dita. E se você olhar o meu relato no Instagram, você vai ver que não tem nada demais. Eu não falei nada para hypar, eu não falei nada para trazer seguidores para o meu Instagram. E o mais interessante é que quando se fala que notícia ruim chega rápido, no dia do meu acidente, os primeiros stories que eu postei, eu tinha uns 15 mil seguidores. Minhas visualizações estavam dando 40 mil visualizações por stories. Era um negócio sinistro. A movimentação no meu Instagram no primeiro dia teve um alcance de mais de 300 mil pessoas. Alcance. E olha a quantidade de gente que entrou só pra curiar, mano. Sim. Só pra ver a desgraça. Mas pra mim isso não era desgraça, era só pra ver a vitória. Eu tomo isso como vitória. Entendeu? E assim, quantas dessas pessoas que realmente foram impactadas com essa notícia, para entender que Deus, quando Ele quer mandar uma mensagem para alguém, Ele faz o que for necessário para que a mensagem chegue de forma reta, correta e pontual. Podia ser a história de qualquer outra pessoa e você não se sensibilizou. Por que você vai abrir o seu Instagram, alguém te marca e fala, velho, olha só a história desse cara. Você vê a história, escuta o testemunho e fala assim, pô, velho, eu realmente sou o quê? Sou um ingrato, sou um reclamão. Olha o que o cara tá vivendo, não reclamou. E eu aqui, com tudo que eu tenho, continuo reclamando da minha vida. Olha a minha fé como está. Então é Deus, brother. Ele vai usando de uma situação, ainda que seja necessário tirar algo da sua vida, mas tudo que ele vai fazer é para a sua salvação. Cara, você tem noção de quantas pessoas deixariam de acreditar em Deus se acontecesse com ela? Sim, com certeza. Sabe por quê, maluco? Depois desse tempo, eu conheci várias pessoas que sofreram amputações também. E teve gente, brother, que simplesmente não mudou de vida. Não entendeu a mensagem. Continuou vivendo a mesma vida. Os 10 leprosos, 9 que foram curados, voltaram para a mesma vida. Porque os caras foram curados para curarem. Para levarem uma mensagem de salvação. Para levarem a boa nova. Mas só um entendeu a mensagem de que a cura, ela sugere transformação e mudança. Se o cara voltou para agradecer, é porque ele entendeu que ele não podia voltar a ser quem ele era antes. Que ele não podia voltar a agir como leproso. Eu conheci pessoas, cara, que sofreram outras fatalidades e que mesmo diante disso aí a pessoa não acordou. Continuou naquela mesma vidinha de rolê, de grau de moto, de ficar, assim, vivendo de forma meio que aleatória na vida. Eu não estou falando que dá grau errado. Eu estou falando assim, cara, se Deus está usando de uma situação para falar para você assim, para, isso aqui vai te levar para a morte. E eu vou te dar a oportunidade de voltar para a vida. E você insiste em manter aquele comportamento, é porque você não entendeu nada. Nada. Entendi. Inclusive, você vai participar de uma conferência agora, né? Sim. Conferência da Família ID, já convido vocês aqui fazendo a propaganda, aí, dia 10 e 11 de dezembro, na igreja Família ID, isso mesmo, da Rede Jode. Mudou o nome lá, né? Meus primeiros passos na fé foram lá. Foi? Foi. E aí, olha como Deus é bom. Em um momento X, eu sentado, assistindo, agora eu posso falar para outras pessoas ouvirem. E de pé. Amém. Muito bom isso. Muito bom. Estejam lá, gente. Vai ser um momento de muita graça. Você vai estar nos 2 dias? Eu não sei não me falaram não, mas em um eu garanto que eu vou estar. Ainda não me informaram isso não. Você tem mais alguma pergunta? Não? Não? Não.
Seguinte, mais uma vez, né? Sou grato a Deus por cada pessoa, a oportunidade, né? De estar aqui, de ouvir. Eu aprendo muito ouvindo, aprendo muito observando. E mais uma vez, foi uma aula. Queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter topado. E o seguinte, aquela câmera branquinha ali. Quero agradecer. Ah, desculpa. Dá tchau sem ela falar pra você ver a treta. Choque. Você poderia estar na sua casa, curtindo o barrigão de sua esposa, mas você está aqui. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que tem muitas pessoas que irão assistir esse vídeo e será impactado, tanto espiritualmente como no empreendedorismo, que você deu vários insights aqui, que muitas pessoas pagaram muito para ter o que você falou, que é o conhecimento. Então, quem souber aproveitar, vai conseguir aplicar no negócio, na vida dele e ter resultado. No mais, muito obrigado. Deus abençoe. Tamo aí. Amém, muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer vocês, a Deus por estar aqui, depois a vocês. O cachê que vocês me pagaram, gente, de verdade. Muito obrigado por esse cachê. Eu não sei se pagou os outros convidados também, mas eu recebi cachê pra estar aqui, tá? Se vocês não receberam, vocês que lutem. E foi caro. Logo em seguida, o açaí também. Não sei se vocês tiveram essa moral aqui que eu tive pra estar aqui hoje, mas enfim. Obrigado por estar aqui. Que a gente possa ter, sim, outros momentos de troca, né, de conhecimento, de experiência aqui com vocês ou na minha casa. E as portas lá também estão abertas e de verdade, que vocês possam continuar nesse projeto, desse podcast, levando informação para muitas pessoas que às vezes estão na escuridão e precisam de uma centelha de luz para poder encontrar um caminho para seguir. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado, cara. Amém. Hoje em dia, depois do podcast também, eu passei a valorizar muito o tempo. Assim. Porque tem mais ou menos, sei lá, 2h30 que a gente está aqui, são 2h30 da sua vida. Você diz que, como o pastor Walter falou, que você está nos ofertando, entende? E ofertando para quem está assistindo. Inclusive, aquela câmerazinha branquinha ali, ela é sua. Se possível, você deixasse, mas não pega não. É sua entre aspas. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está te assistindo, para quem te acompanha. Cara, a mensagem que eu posso deixar para quem está assistindo esse podcast hoje, que vai ser lançado, ou que você vai ver esse vídeo daqui 10 anos, é uma informação muito simples. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Quando eu falo em entregar o seu caminho ao Senhor, entrega a sua vida de forma verdadeira para Deus. Deixa ele agir e você vai ver o poder da ação de Deus na sua vida. Mas não faça isso de forma superficial, faça isso de forma verdadeira, porque de que vale o homem ganhar o mundo e vir a perder a vida eterna? É isso que a Escritura nos traz. Então não adianta querer empreender, ganhar dinheiro e achar que isso é o suficiente, porque existe algo além desse plano material que nós vivemos e que nos espera quando formos fazer a nossa passagem para a bem-aventurança. Caso você tenha sido uma boa pessoa do lado de cá, claramente. Então, procure entregar os seus caminhos ao Senhor, confie nele e no mais ele fará. Ponto. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Exato. Gente, esse foi mais um episódio aqui do Milecast. Obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, curtir e deixar um comentário, tá? É isso e até o próximo Milecast. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.